Adriana Magalhães já está aqui conosco. Olá, boa tarde. Olá. Gente, a Adriana, ela é psicóloga e atuante em clínica com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Ela realiza trabalhos dentro da psicologia social, com projetos atuando em creches, é isso, Adriana? Exato. Realizando acompanhamento e desenvolvimento infantil e dinâmica familiar. Professora de psicologia na Universidade Anhanguera e coordenadora de cursos de extensão e pós-graduação no Instituto Brasileiro Evolução, Transformação e Escola de Formação. Com vocês, Adriana, desenvolvimento humano, emocional e espiritual. Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né, a oportunidade de fazer parte aí desse congresso de bem-estar e espiritualidade. Incrível a iniciativa, a ideia, reunir pessoas, né, e buscar aí tantas pessoas com esse conhecimento que possa estar agregando. Espero de fato contribuir muito com o processo de cada um do seu desenvolvimento, né, interno, emocional, espiritual e assim por diante, como tema da palestra, né? Então, o que eu vou estar falando aqui sobre o desenvolvimento humano, né? Tanto da parte emocional também espiritual. E aí, como psicóloga, dentro das minhas experiências que eu tive, né, que vai acontecendo durante toda a minha jornada profissional, o que o paciente busca, né? É a questão do sofrimento, do desconforto. Por que buscamos essa questão? Porque é tão difícil lidar com o desconforto emocional. O desconforto emocional, de fato, é algo que nós não estamos acostumados. E por que fica cada vez mais difícil lidar quando, no processo do desenvolvimento humano, lidar com essas dificuldades, tá? Às vezes a forma do olhar, da perspectiva e muito, né, o que é bem recorrente é a falta de autoconhecimento. Então, o quanto é importante uma ação como essa, né, esse momento, esse congresso, poder levar informação, contribuir para que mais pessoas possam ter conhecimento de como de fato lidar consigo mesmo, tá? Claro, cada vez mais vamos falando muito sobre a importância do autoconhecimento, conhecer a si mesmo. É engraçado porque assim, né, é natural o ser humano ter dificuldade de lidar com as suas próprias dificuldades. Mas se pararmos para analisar, desde o nosso processo de desenvolvimento infantil, desde quando surgimos no mundo, é o tempo inteiro somos colocados em situações que são difíceis, né? Então, desde que a gente nasce aí vem o nascimento do útero da mãe, a gente está numa situação, primeiro, confortável, muito confortável, que é estar no útero, e aí precisamos vir ao mundo. Gera um sofrimento, tá? Para aquele bebê. Olhando agora, não necessariamente, mas para aquele bebê, existem estudos, né, que gera um sofrimento, porque ele vai sair do conforto. E ele vai ter que aí lidar, respirar de uma forma diferente, luzes, tudo aquilo que ele, né, que imagina, não era algo natural. E aí gera um sofrimento. Mas olha que bacana, se a gente parar para pensar desde o desenvolvimento infantil, na hora que fomos caminhar, na hora que fomos dar as nossas primeiras palavras, tudo que fomos fazer tem uma certa dificuldade. Mas durante o processo, né, durante as tentativas naturais da vida, aquilo fica natural. O escovar o dente, para quem é mãe, ou para quem lida com criança, né, pais, enfim, é, nem todo mundo vai ter essa memória, mas o escovar o dente no começo não era legal, é desconfortável, a criança não quer escovar os dentes, ela vai ter que ir lá no banheiro, pegar a escova, colocar a pasta de dente, fazer a escovação, aquilo gera, né, gera um incômodo, ela não quer. Hoje, como adulto, tenho certeza, né, que a maioria das pessoas dificilmente sai de casa sem escovar os dentes, né? Acorda, já gera um certo incômodo e precisa ter aquela escovação. Virou natural. Então, aquele desconforto lá na infância, porque era desconfortável e a criança não quer, né? Tem todo um estímulo que o adulto precisa fazer, às vezes de uma forma lúdica, numa brincadeira, numa escova mais engraçada, a pasta de dente, né, com gosto melhor,
para gerar um conforto, mas ela se adapta ao sofrimento e aquilo naturaliza. Então, olha o quanto é importante, estranho estar falando isso, né? Mas olha o quanto é importante passarmos por situações desconfortáveis. E é importante que nós, como seres humanos, né, e pessoas aí em busca desse processo de autoconhecimento, de evoluir espiritualmente, comecem a entender que a dificuldade, ela faz parte da vida e precisamos aprender a naturalizar, porque é ela que faz com que eu, de fato, dê um salto, né, daquela situação desconfortável e vou para o conforto. E aquilo faz com que possamos evoluir como indivíduo, como pessoas, lidar melhor com a sociedade como um todo, trazer crescimento interno, trazer, inclusive, realizações de sonhos, né? A própria realização de sonhos é natural vir um processo difícil, é natural passarmos por algumas dificuldades específicas. Mas nós, né, como adultos, conforme vamos vivenciando a vida, às vezes, para lidar com tudo isso, com algumas dificuldades, gera esse desconforto e eu não quero lidar, né? Principalmente às vezes as questões emocionais. Para muitos sujeitos fica uma situação delicada, né? Então é estranho sentir ansiedade. É estranho sentir um dia que eu não tô tão bem, que eu tô mais triste. É estranho ficar com aqueles sintomas um pouco melancólico, mas ele faz parte da vida. É natural. Precisamos compreender. E aí, como que eu mudo isso? Primeiro, a perspectiva, a forma que eu olho, né? Acho que a consciência, esse congresso ele vem trazer muito sobre essa importância da consciência, estarmos conscientes. Nós vivemos num mundo muito imediatista, onde a tecnologia, muitas informações vai fazendo com que cada vez mais ficamos mais rápido buscando situações de formas, às vezes entramos até num desespero, mas estar consciente, o que de fato está acontecendo comigo? Né? O que eu estou sentindo? Por que isso me incomoda? Por que o comportamento do outro me incomoda? Por que tal situação específica da minha vida está me gerando incômodo? E claro, né, como psicóloga vou trazer também a importância da psicoterapia, é extremamente importante. A palestrante anterior ela até comentou bastante sobre isso, de criar novas habilidades, e a psicologia ela pode, né, contribuir muito com esse processo, mas não é só a psicologia. Hoje existem muitas ferramentas de autoconhecimento, né? Então, se você, junto com a terapia, com o processo da psicologia também vai fazer diferença, mas buscar se conhecer, conhecer aqui interno, né? Olha, saber exatamente quando é uma situação XY, eu fico assim. Quando eu fico nervosa, normalmente eu acabo reagindo de tal forma. E buscar ter esse conhecimento para entender, será que essa minha reação tá agradável? Tá ok? Ou não tá ok? E se ela não tá ok, o que eu preciso fazer, o que eu preciso olhar? Porque aí às vezes tem algumas feridas internas, algumas questões específicas, né, que precisa dar novos significados. Nós somos feitos de memórias, tá? Somos feitos de memórias de conteúdo de informação, né? Então o mundo vem, me bota um conteúdo de informação, eu entendo aquilo, tudo que eu vivo, que eu sinto, que eu experimento, reflete memórias específicas e posteriormente as minhas reações com alguns comportamentos vai ser em cima de algumas memórias que eu já vivenciei. Por isso que entrar em harmonia, né, a gente usa muito dentro da psicologia o ressignificar, dar novos significados, né, para aquela história, por mais dolorosa que foi. Para quê? Porque com isso eu tenho um auxílio interno de numa próxima situação que parece que eu vou sentir aquilo, né, que não é legal, que gera um desconforto, que não é gostoso, se eu ressignifiquei, eu vou conseguir reagir de uma forma melhor. Eu vou ter um comportamento mais saudável. E aqui um ponto muito importante, né? Não é que eu não vou mais sentir tristeza, não vou ficar mais nervosa, não vou sentir irritação, não vou ficar ansiosa. Precisamos naturalizar, isso é emoção, isso faz parte da função do nosso corpo. Sim, sentimos medo. O medo ele tem uma função extremamente importante. A função dele é o quê? É proteger. Imagina um mundo sem medo, né? Imagina uma criança, já que eu trouxe até o exemplo do desenvolvimento infantil,
aprendeu ali a andar de bicicleta e querer sair andando no meio dos carros. Não, ela precisa ter o medo de saber entender que ali não vai ser um lugar melhor para ela andar de bicicleta, né? Talvez ela vai ter que andar de outra forma, em outro espaço, em outro ambiente para ficar mais saudável. O medo, ele protege, ele tem uma função muito importante. Mas o medo, ele é uma emoção. E precisamos trazer o racional, né? O que que é a questão da racionalidade é no sentido, quando eu começo a sentir medo, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Então, é natural ter aquela ansiedade, o nervoso, mas o medo a ponto de não, de ficar numa situação de uma ansiedade muito exagerada, uma crise, precisamos olhar melhor essas memórias. Por quê? Fazer uma entrevista de emprego, o que pode acontecer de pior? Né? O pior é, infelizmente, não dar certo. Mas mais que isso não vai acontecer. Então, às vezes, em algumas situações, se eu não estou resolvida aqui dentro, no meu interno, o que vai acontecer, né? Eu vou trazer algumas emoções de uma forma não confortável, porque eu não estou resolvida com alguma questão interna. E aí eu preciso buscar resolver isso. E o processo do autoconhecimento, psicoterapia, o próprio congresso aqui, né, e todas as ferramentas que hoje estão disponíveis, é o que vai nos auxiliar, porque precisamos olhar para dentro e aí poder lidar com esse medo de forma confortável. Precisamos ficar amigos do medo, amigo da tristeza, amigo da sombra, da nossa sombra, entender qual que é a minha limitação, onde eu tenho uma dificuldade maior. E eu preciso reconciliar com isso. Eu preciso ser amigo disso. Porque faz parte, tá? Não tem como a gente buscar uma vida onde não tenha dificuldades, onde não tenha essas sensações que não são tão confortáveis. Porque, como adultos, né, tem um vídeo que eu assisti recentemente de uma psicóloga, Viviane Mosé, ela até traz isso de uma forma muito bacana. É como se fôssemos adultos, né? Num corpo de adultos, mas lidando com a vida de uma forma infantil, infantilizada, porque é como se estivesse o tempo todo buscando uma perfeição, tem que estar feliz o tempo inteiro, pleno o tempo inteiro, alegre o tempo inteiro. E aí eu faço, né, uma pergunta para cada um refletir. O que você quer? Você quer viver ou ser feliz? Porque viver é o pacote completo. A vida é um pacote completo. E precisamos estar dispostos a lidar com as situações confortáveis, que claro que é mais fácil, é muito gostoso, é uma delícia, né? E também estarmos dispostos a lidar com situações que não vão ser confortáveis, né? Todo mundo vai vivenciar luto, todo mundo vai ter percas na vida, todo mundo vai ter dificuldades, independente de qualquer questão, de crença, de classe social, enfim, independente de qualquer coisa, faz parte do ser humano. E aí, como ser humano, eu preciso adultecer internamente no sentido de aprender a lidar com isso, entender que esses desconfortos é possível lidar com eles de forma saudável, quando eu de fato entendo como eu funciono. E o meu funcionar vai ser diferente de qualquer outra pessoa aqui. E tá tudo bem, tá? É muito importante isso. E aí, um ponto assim que eu acho que é extremamente importante também trazer, que às vezes a gente não quer que tenha, né, a tristeza, o medo, essas sensações. Imagina um mundo só alegre, só feliz, só com coisa boa. Sabe o que pode acontecer? Perde sentido. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, uma criança que nasce num ambiente, num país específico que só faz calor. Muito calor, muito calor, muito calor. Tem um período, né, que, sei lá, 34 graus. Aquilo vira natural. Então, para ela, aquilo não gera desconforto, porque naturaliza, né, um calor normal, e ela não conhece o frio. Aquilo para ela é normal, tá? Então, tá 40 graus, tá normal, porque sempre ela viveu num ambiente de 40 graus. Não vai ser uma coisa assim, tô com muito calor, né? Quem vive num país assim. Para que eu possa entender a diferença, eu preciso conhecer o outro lado, que é o frio. Tudo é dois, né? Há uma dualidade incrível no universo. Então, frio, quente, dia, noite, o bem, o mal, né? A ansiedade, a paz, a calmaria. Então, para que eu valorize o outro, eu também tenho que conhecer o outro lado.
E aqui, né, trazendo até a questão do equilíbrio natural da vida, que é importante ter o positivo e o negativo, os dois juntos ele equilibra. E quando lidamos com o negativo, com situações difíceis, desconfortáveis, de uma forma como se não fosse normal, é mais difícil lidar. Principalmente quando a gente quer controlar a emoção, né? Parece que quanto mais eu quero controlar a ansiedade, eu não posso ficar ansiosa. Aí aquilo fica mais difícil. E às vezes é o contrário. Não, por que que eu tô ansiosa? Como eu vou lidar com isso? E até avisar pro coração, tá tudo bem, nesse momento eu tô ansiosa. Tô com desconforto e eu vou ficar com você. Sabe aquele desconforto, às vezes, quando você briga com o namorado e ele não responde no WhatsApp, e aí te dá um desconforto, e tem aquelas pessoas que começam a mandar várias mensagens exageradas para ver se o outro responde, ou seja, né, imediatismo, sem consciência, e o desconforto aumenta. Na hora que eu paro e penso, acabou, ele não tá respondendo, é isso, então tô desconfortável, vou ficar com esse desconforto e vou lidar com esse desconforto, talvez umas 3, 4 horas, não sei também que hora que ele vai acabar. Vou continuar minha vida com desconforto. Só trazer essa mensagem para o seu cognitivo é incrível, já dá uma naturalizada e aquele desconforto parece que, ok, então posso viver com você, porque a gente pode, né? E nem tudo precisa de imediatismo, nem tudo precisa ser resolvido tão de imediato. E também, né, um ponto muito importante aqui, a gente tem que trazer a consciência, né, e aguardar as coisas. E é natural a gente querer esse imediatismo, que a gente quer controlar tudo, controlar todas as situações da vida, controlar como o outro vai se comportar, e não está no nosso controle. Na verdade, nada está no nosso controle, né? Está no nosso controle como eu lido com as coisas, como o outro lida, o que vai acontecer, as situações específicas, muita coisa não está no nosso controle, só está no nosso controle de fato como eu vejo isso, como eu lido com isso, como que é para mim lidar com essa situação específica e lidar da melhor forma e mais saudável para mim. Então, lidar de forma saudável não é não sentir, é aprender a lidar consigo mesmo. Por isso que o processo do autoconhecimento, ele é extremamente necessário e buscar isso. E aí, aproveitando aqui, né, como é um congresso que também fala da espiritualidade, a espiritualidade, de fato, é algo que pode nos auxiliar muito nesse processo como um todo, tá? Independente de crença, independente da forma, mas lidar com isso e compreender que também somos seres, né, emocionais e vivenciar algumas experiências e vivências fazem com que aquilo traga um fortalecimento, que a gente possa aprender a lidar com as situações, independente de qualquer crença ou se ter ou não ter, tá? Quero deixar isso muito claro. Mas é extremamente importante buscarmos o desenvolvimento, né, como indivíduos, como sujeito. E aqui uma mensagem assim, que eu acho que é muito importante eu trazer, do jeito certo seu, o jeito certo seu, tá? Não coloque um padrão, não coloque uma ordem correta para isso, mas da forma ideal, do jeito ideal para você, aquilo que faz sentido para você é o melhor processo de desenvolvimento. Então, cada um, dentro do seu coração, sabe como escolher, né, a ferramenta que vai usar, esse processo que vai ser utilizado, para assim poder dar continuidade na sua história, na sua vida. E aí, se ficou aí algumas feridinhas, aí aproveitando até para encerrar, né? Se ficou algumas feridinhas, alguns machucados emocionais nas suas memórias, tá? Isso vai fazer você evoluir tanto, 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 que você não tem ideia. Mas se permita olhar com carinho para a sua história. Né? Eu gosto muito de dar um exemplo muito importante assim, em terapia. Tem muitos teóricos, muitos estudos, principalmente para a área da psicologia, da área de desenvolvimento, na área, enfim, né, de autoconhecimento como um todo. Existe muitos estudos, né, de números teóricos. Mas nenhum teórico sabe da sua história. Nenhum teórico sabe da sua história. A sua história é sua, é apenas sua. E parar e olhar para ela, olhar para todas essas memórias com carinho e buscar esses recursos desses teóricos, desses cientistas,
desculpa, ferramenta de autoconhecimento para olhar para sua história com mais carinho, vai te ajudar a lidar com a vida como um todo e você vai naturalmente evoluir e se desenvolver naturalmente de uma forma saudável como um todo, tá? Agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui junto com todos vocês, né? Para mim é uma honra, uma alegria, estou muito feliz. E espero ter conseguido aí contribuir de alguma forma, né, com o processo individual de cada um de vocês, viu? Muito Com obrigada. certeza, Adriana. Acho Tem que apareceu perguntinha uma para pergunta. você. Quais são os maiores motivos que os pais levam seus filhos para terapia? É que, assim, né? E aí tem várias questões, né? É uma pergunta bem interessante. Eu costumo dizer que quando o pai leva, né? O pai ou a mãe leva a criança para buscar um acompanhamento, né? É porque o olhar daquele pai, o olhar daquela mãe, que tem alguma coisa indevida. E pela minha experiência, é muito claro, né? E tem vários estudos também que mostram isso, que nem sempre é a criança, né? Na verdade, normalmente não é a criança. A criança é reflexo dos pais, tá? Tem estudos teóricos que mostram isso. E aí tem alguma coisa que não tá acontecendo muito confortável nesse lar, tá? Que precisa ser organizado. Tanto que no atendimento infantil, para a gente é extremamente importante a anamnese, que a gente chama, e o atendimento inicial com os pais. Tá? Então, por exemplo, crianças que estão muito agressivas, criança que está com uma dificuldade de entrar numa rotina de sono, criança que está tendo um comportamento de bater nos coleguinhas, alguns comportamentos inadequados. Tirando aqui, tá? Se tiver algum diagnóstico específico, que aí tem uma outra questão, e aí tem que ter várias avaliações com uma equipe médica, uma equipe multidisciplinar, para de fato compreender aí um diagnóstico específico. Mas, normalmente, quando a gente para pensar nessa questão, né, a dinâmica familiar está acontecendo alguma coisa, tá? Às vezes a mãe não tá bem e o filho começa a ter um comportamento específico, o casal não está bem, ou os pais, independente, né, enfim, até de sexualidade, mas os pais ali, né, que cuidam, os cuidadores daquela criança, não estão bem, não estão organizados por alguma questão, aquela dinâmica familiar não está funcionando e a criança está tentando avisar. E aí na terapia, eu sempre penso muito nisso, né, o que essa criança está tentando me contar? E a gente faz aí dentro do lúdico o que de fato, né, tá acontecendo. Fazendo algumas mudanças com a dinâmica familiar, com os pais, eles também buscando esse autoconhecimento, buscando conhecer, entender o que está mal resolvido, é muito natural, assim, aí vai organizando e a criança vai retomando aquele comportamento, né, saudável, esperado, e as coisas vão acontecendo de forma mais organizada. Então, normalmente, é alguma questão nesse sentido, né? Tem um teórico até que dá um exemplo que eu acho muito legal. Um exemplo aqui, né? O pai tá levando a criança na creche, a criança vai tranquila, vai cantando, chega na creche, dá tchau pro papai e entra numa boa. A criança vai pra creche com a mamãe, sabe aquela mãe com apego? Que não quer desgrudar, meu Deus, como assim? Como meu filho vai começar a ir pra escola? Como que agora eu vou ficar sem ele? O que vai acontecer com ele? A criança vai chorando. É o mesmo ambiente. A criança vai chorando, a criança chega lá, não quer sair do colo. Não, mas olha só, meu filho vai chorar. Por que que com um se comporta de um jeito e com é o sentir, tá? E esse sentir aqui interno, as crianças, ela tem todo um processo, né, de fato refletir muito como tá a questão dos pais. E aí ela não quer entrar na creche, ou ela entra e fica chorando, e aí a mãe fica ali na porta, com aquele apego, porque não, né, para ela tá difícil, que é o processo do luto, né, que a gente chama da maternidade, agora deixou de ser o recém-nascido, o bebê,
e agora vai para um processo de desenvolvimento psicossocial que é extremamente importante para a criança. Ela precisa disso, né, para poder criar memórias aí como adulta também e ajudar em outras questões. Mas a mãe com aquele apego, né, e aí ela precisa resolver esse apego, essa questão interna dela que as coisas vão se organizando. Então eu trouxe um exemplo assim mais simples para ajudar. Perfeito. Mas normalmente é isso, né? É resolvendo a dinâmica familiar, resolvendo algumas questões internas da família, tudo se organiza, tá? Tá. E aí a Tem gente mais consegue. uma perguntinha aqui. Pode dar uma dica para um adolescente que saiu da pandemia e está tendo dificuldade com a socialização? Tá, o que é muito comum, né? Hoje a gente está com uma grande procura disso. No período da adolescência, é extremamente importante realizar o desenvolvimento psicossocial, né? Que é essa coisa de estar inserido em grupo. Ele tem que estar inserido em algum grupo. E eu sei que, infelizmente, eles foram colocados numa situação muito, né, desconfortável, de fato, porque foi tirado esse externo dele, eles ficaram sem alternativa, tá? Então, a dica, assim, acho que primeiro a terapia vai ajudar muito, buscar um processo de autoconhecimento para esse adolescente, conversar com esse adolescente, ele sentir a vontade de estar em terapia, tá? Porque isso vai facilitar com que ele retome, porque ele precisa fazer aquilo que ele. A pandemia ficou confortável, né? É o que aconteceu. A pandemia ficou confortável e agora, quanto menos pessoas, quanto mais sozinho, me parece conforto, que a gente sabe que não é saudável, tá? Mas é Sozinho. porque tá essa sensação que ele tá tendo. E aí, às vezes, ele ter sozinho esse cognitivo e falar, não, tá bom, então eu vou ficar com meus amigos, eu vou me inserir em um grupo. Para o adolescente é mais difícil, até por uma questão aí de desenvolvimento cognitivo mesmo. Ele precisa de ajuda, então os pais estarem junto, auxiliando, a terapia vai auxiliar muito, porque o profissional vai ajudar ele a, de fato, ser inserido em grupos. E aí ele precisa lidar com esse desconforto estranho para ele, mas que com o tempo vai começar a ficar normal, que é a socialização. Hoje a gente tem bastante socialização, principalmente pela internet, né? Então tem muito jogo, aí jogo com várias pessoas. Horas no quarto. Não é o mais saudável, tá? Mas também é algo que, assim, é possível, porque a gente também tem que entender o mundo de hoje. É importante calcular a carga horária que esse adolescente fica, mas também é uma forma dele socializar, porque ali, aqui agora, neste momento, a gente está numa socialização, apesar de ser online, tá? Então eles ficam, claro, observar muito que tipo de jogo, não é qualquer jogo, mas, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu lembro que ela tem cento e poucos amigos, ela tem 15 anos, só online, que ela nunca viu, né? Mas assim. E às vezes a mãe dela fala que, nossa, eu tenho uma sensação que tá uma galera no quarto dela. Porque aí fica aquele auê, né? Porque depois do jogo eles fazem algumas coisas de grupos e conversa. Então, a gente também tem que ter um olhar com cuidado, que às vezes a gente tá querendo trazer que a tecnologia não é boa, né? Então depende, tem que ser supervisionado. A forma, claro, é menor, mas às vezes é um caminho para começar, tá? Mas estar inserido em grupo, fazer esporte, verificar um curso que ele gosta, deixa o adolescente escolher. Ah, o adolescente agora que ajudou 2 meses depois quer, sei lá, futebol, 3 meses depois quer capoeira, é assim mesmo, tá? Mas é natural, porque é o momento, né, que você fica indeciso, é muita coisa. Deixa experimentar, e ele vai estar inserido, ele vai estar com um grupo, vai estar com pessoas, vai fazer amizade, aí vai para um outro. Então, estar inserido em grupo, independente, às vezes dentro da própria escola, grêmio, trabalho voluntário ajuda muito, né? Realizar trabalhos voluntários em algumas instituições, associação, enfim, qualquer tipo de grupos que ele puder estar inserido vai auxiliar bastante, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Adriana, pela sua Gente, participação aqui no nosso congresso. Gratidão para você. não, gente, obrigada pela oportunidade.